Discussão e reflexão sobre a vida após a morte. Presença Espírita, aqui na TV que a nossa gente vê. As matérias e opiniões deste programa não representam a opinião deste canal, e sim do seu idealizador, o qual é responsável por elas. Independência do Brasil. (7 de setembro), feriado nacional, Dia da Independência do Brasil. Por todo o país se fazem presentes as comemorações. São desfiles militares, escolares, civis, discursos, bandas, orquestras. Evoca-se 1822 em verso e prosa. Enaltece-se Dom Pedro I como libertador. Desde a sua audaciosa desobediência às determinações da metrópole portuguesa, não regressando a Portugal, estava proclamada a independência do Brasil. O príncipe tinha suas noites povoadas de sonhos de amor à liberdade. Desenvolvia no espírito as noções da solidariedade humana. Não representava o tipo ideal necessário à realização dos projetos espirituais, mas era voluntarioso, e ele era a autoridade. Os patriotas já não pensavam noutra coisa que não fosse a organização política do Brasil. A imprensa da época concentrava as energias nacionais para a suprema afirmação da liberdade da pátria. As pessoas viviam à expectativa. Todos os corações aguardavam. Então, no retorno da sua viagem a São Paulo, um correio leva ao conhecimento de Dom Pedro as novas imposições das cortes de Lisboa. Ali mesmo, nas margens do Ipiranga, ele deixa escapar o grito: independência ou morte. Sem suspeitar, Dom Pedro I era dócil instrumento de um emissário divino que velava pela grandeza da pátria. Consumou-se o fato, e logo os versos do hino da independência eram cantados. Já podeis da pátria filhos, ver contente a mãe gentil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. A independência do Brasil foi fruto do intenso trabalho das hostes espirituais junto aos homens. Muitos homens deram a vida por este ideal. São passados mais de 100 anos da nossa independência. Olhamos o nosso imenso país, um gigante geográfico, e nos indagamos: somos realmente livres? A verdadeira independência é moral. Enquanto prosseguem vigentes o jeitinho brasileiro e a lei de Gerson, não seremos livres. Quando assumirmos nosso papel de homens dignos, corretos, fiéis aos nobres ideais, seremos livres. Quando o estandarte da solidariedade e da tolerância se implantar em nossos corações, a nossa bandeira verde e amarela tremulará mais bela. Quando estendermos os braços para o bem da comunidade, as estrelas do pano pátrio brilharão com maior intensidade. Quando a ordem e a disciplina se instalarem nas ações de todos nós, o branco do pavilhão nacional terá alcançado o verdadeiro sentido: a paz. Para que o progresso real se instale, é necessário que as individualidades cresçam. A soma das conquistas pessoais resultará no crescimento coletivo. Hoje é um excelente dia para se propor a trabalhar pelo nosso gigante. Dizem que está adormecido, mas só porque os seus filhos dormem.
A Mãe Gentil que nos recebe nesta etapa da vida no planeta merece-nos o esforço. Se quisermos, e só se quisermos, poderemos tornar verdadeira desde agora a assertiva espiritual. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Coração que pulsa, que ama, que não relega ao abandono os seus filhos. E tanto quanto pode, recebe e ampara os filhos de outros solos. Pátria do Evangelho que irradia o bem, que serve de modelo, que luta pela justiça, pela verdade. Independência moral. Crescimento real. Vamos todos começar neste dia a lutar por tais objetivos? Você sabia que Tiradentes, morto em 1792, continuou após a sua morte a trabalhar pela independência do Brasil? Ele estava com o príncipe regente Dom Pedro no Grito do Ipiranga. Isso demonstra que os espíritos, mesmo abandonando a carne, prosseguem nos ideais abraçados. Os espíritos, como os homens, amam o torrão que lhes serviu de berço. Se interessam pelas coletividades, trabalham pelo bem geral. Olá, nós estamos no ar, ao vivo, com mais um programa Presença Espírita, aqui direto da TV Vila Velha. E que lindas são as imagens que nós vimos agora da Pátria do Cruzeiro, a pátria que nos recebeu como filhos, que nos permite comer, que nos permite beber, que nos permite trabalhar, que nos permite educar os nossos filhos. E o Brasil é sim o coração do mundo, a pátria do Evangelho, desde que foi descoberto no ano de 1500, porque assim foi determinado por Jesus, o governador espiritual do planeta Terra. E determinou a Ismael que gerenciasse, que governasse essa terra, para que aqui fosse trazido o seu evangelho, que fosse transferido da Palestina para a terra do Cruzeiro, o evangelho e a sua boa nova fosse aqui disseminada. Nós prometemos a vocês, nossos telespectadores, no programa do dia 6 de setembro, véspera da nossa festa da independência, que nesse mês nós falaríamos a respeito do papel espiritual do Brasil no mundo. E nós nos utilizamos da obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, psicografado por Francisco Cândido Xavier, sob a inspiração do espírito Humberto de Campos, romancista, jornalista, que nasceu no Maranhão. E nós vamos, então, nesse mês todo de setembro, falarmos a respeito do papel espiritual do Brasil. E esse livro tem tanta credibilidade, Eulécia, que o seu prefácio foi escrito por Emmanuel, que diz que o Brasil jamais será um país imperialista, um país que subjugará outros povos para enriquecer, porque o seu papel não é esse. Que na orquestra do mundo, cada país tem o seu papel e o Brasil tem o seu papel como disseminador do Evangelho, o transformador das almas através daquilo que o Cristo ensinou. E todo o livro tem uma espiritualidade muito grande presente e nos emociona, porque ele fala da nossa pátria. Ele também diz que quando o Espírito Eliel levou Jesus até a região que é o coração magnético do planeta Terra, que é o Brasil, Jesus disse que antes que essa pátria se incorporasse aos corações dos povos que ali habitariam, essa pátria já estava incorporada definitivamente ao seu coração.
E não é por isso e por outro motivo que o Brasil tem o formato de um coração estilizado, e por mais que acontecesse movimentos de separação, nós percebemos que o Brasil sempre manteve esse formato de um coração. É uma metáfora, é um desígnio divino, é um desígnio do Cristo. Nós percebemos através da psicografia de Chico Xavier e Humberto de Campos que sim, que o Brasil tem esse formato porque realmente abriga dentro dele o remédio para todos os males, para a transformação dos nossos corações, que é a Boa Nova, o Evangelho de Jesus Cristo. E eu pergunto a Eulécia, já está mais do que falado, escrito e provado através da psicografia de Chico, que o Brasil é o coração do mundo, pátria do Evangelho. Mas às vezes a gente olha o Brasil e tem um pouco de desesperança por olharmos o que acontece, principalmente na época atual. O Brasil tem jeito? Com certeza tem jeito, tem muito jeito, gente. Só o fato, nós estamos assim muito esperançosos, não estamos passando esperanças falsas para vocês, não. Nós estamos passando uma verdade que está nos livros da codificação, está nesse livro maravilhoso que nos emociona. Eu já estudei, já li, já reli, eu e a Silvia, e realmente a gente começa a falar do livro, a gente se emociona, porque ele é muito bonito, ele nos traz essa esperança, porque é só olharmos a história do Brasil, olharmos esse livro que fala sobre a história do Brasil espiritualmente, o que aconteceu na espiritualidade, e vemos que realmente o Brasil vai ter o seu lugar nesse planeta, um lugar que vai ser realmente implantado o Evangelho, onde as pessoas vão se amar, onde as pessoas vão se respeitar, e onde, porque uma nação só é independente quando ela adquire a sua independência moral. E para ter essa independência moral, o homem precisa ter essa independência moral. Então o homem tem que ser moralizado, os habitantes do nosso planeta, do nosso país, têm que absorver toda essa atmosfera que está vindo da espiritualidade, para que pense um pouquinho e fale, chega de tanto roubo, de tanta tramóia, de tanta vingança, de tanto querer mais poder. Não estamos passando essa fase. Gente, acorda. Vocês vão querer ficar num país melhor, num mundo melhor, que ele está passando para um mundo de provas e expiações, para um mundo de regeneração. Então, nós temos que ter realmente amor a essa pátria. Vai chegar um dia que, com certeza, nós vamos nos emocionar em que todas as solenidades públicas vão hastear a bandeira, vão cantar o hino nacional com muito amor, com muito respeito, cantar de verdade e não somente abrir a boca, sabendo que todos nós, nas escolas, vão ser ensinadas o hino, vão ser cantadas o hino, vão ter o respeito, o hasteamento da bandeira, para que realmente se respeite a pátria onde nascemos. E não ouviremos mais, né, Silva, alguém dizer, esse país não tem jeito, isso aqui não serve. E é tantos filhos nossos indo para o exterior, porque nos impressiona a quantidade de brasileiros que moram no exterior, que foram para lá por quê? Porque desistiram daqui, quando na verdade todos nós estamos na família certa, nós estamos no lugar certo, na cidade certa e nesse país. Por quê? Nós assumimos este compromisso antes de reencarnar. Então não vamos abandonar o barco, não vamos desanimar, porque tudo passa na vida. Temos certeza que essa situação toda que nós estamos passando é o fundo do poço. Nós vamos melhorar, nós temos as eleições aqui que dependemos de nós somos cidadãos, nós temos uma arma poderosa em nossas mãos, nós temos que observar realmente, ter um pouquinho de paciência e pesquisar realmente os nossos candidatos, para que façamos a nossa parte, que cada cidadão faça realmente a sua parte, para que o Brasil tenha essa independência, já teve independência
de Portugal, mas que agora tem a sua independência moral. A independência moral somente com a independência moral de cada criatura, de cada cidadão que habita essa terra abençoada. E nós vamos fazer um intervalo agora. Vocês podem mandar perguntas, nós já temos algumas perguntas. Aliás, já mais ou menos nessa vibe que você falou, como é que um país que é o coração do mundo e pátria do evangelho pode ter tantos políticos corruptos? Hoje nós vamos responder o porquê, espiritualmente falando, mas vamos fazer um breve intervalo agora e já voltamos para o segundo bloco do programa. Minha terra tem palmeiras. Composto em 1843 na cidade de Coimbra, Portugal, o poema Canção do Exílio é hoje sinônimo de seu criador, o poeta maranhense Antônio de Gonçalves Dias. Seus versos se misturam com profundidade em nossa cultura, e alguns deles aparecem na segunda parte do hino nacional. O crítico Agripino Grieco disse: ninguém lê os poetas, mas raros são os brasileiros que não conhecem a Canção do Exílio. O poema representou para o seu autor um momento de grave dor e nostalgia. Em 1838, o maranhense havia partido para Portugal, decidido a se matricular na Universidade de Coimbra. Estava há quase 5 anos distante do Brasil e quase adaptado à flora e à fauna europeia. Disse quase, porque a distância começou a lhe corroer a alma. Certo dia, ao se reportar à balada Mignon, de Goethe, encontrou algo como: conheces o país das laranjeiras? Para lá quisera eu ir. Retornaria ao Brasil em 1846, ano em que publicaria seu poema em sua obra de estreia, Primeiros Cantos. É sempre importante poder voltar a estudar tal peça literária, jamais com a intenção de banalização pelo insistente repetir, mas sim buscando aprender com suas belas reflexões nostálgicas. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Muitas vezes só aprendemos a valorizar o que temos quando perdemos ou nos afastamos daquilo em questão. Bens, lugares, pessoas, rotinas. Quando estamos mergulhados na experiência com cada uma delas, quase sempre nos falta a valorização necessária do que já possuímos. Alguns de nós precisamos, algumas vezes, ficar distantes de familiares para descobrir o quanto são importantes para nós. Alguns filhos acabam precisando ficar distante dos pais por algum tempo para reconhecer seu valor, seu amor profundo por eles. Alguns pais reconhecem apenas a falta que fazem os filhos quando esses batem as asas na maturidade e iniciam a construção de novos lares. Gonçalves Dias precisou estar distante de seu país para reconhecer sua grandiosidade. Nestes dias de tantas críticas ao nosso país natal, nestes tempos em que se desenvolveu o vício de falar mal sempre, sem o compromisso da crítica construtiva, educadora, é necessário pensar um pouco. O literato brasileiro continua em sua obra dizendo: nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Não há ufanismo pernicioso aqui, apenas a recordação de que precisamos valorizar mais o país onde tivemos a felicidade de reencarnar. As leis maiores do universo nos revelam que não nascemos aqui por acaso. Temos papel importante a cumprir nas engrenagens sociais e morais terrenas. Amar o Brasil não significa elevá-lo acima dos outros. Não há necessidade de comparação para explicar o amor.
Amar o Brasil significa fazer de tudo, fazer a nossa parte, com desvelo e abnegação, na construção de uma sociedade melhor. Nós voltamos com o segundo bloco do programa Presença Espírita, falando ainda sobre esse tema tão suave, que toca tanto profundamente o nosso coração, que é falar da missão espiritual do Brasil, que realmente ele é o celeiro do mundo, mas ele é o celeiro espiritual do mundo. O Brasil, na sua formação, recebeu, através do trabalho de Ismael, sob a orientação do próprio Cristo, espíritos endividados que vieram das cruzadas, que vieram da Inquisição, políticos que decaíram na época da Roma Antiga. Juntou-se uma enorme população que seguia a bandeira de Ismael, Deus, Cristo e caridade, e encarnaram no Brasil para aqui serem curados através do Evangelho. Quando nós lemos a capa do livro, a capa antiga do livro, e que o nosso Júnior está mostrando a capa remodelada, repaginada do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, mesmo nós espíritas, inicialmente, nós imaginávamos que esse livro indicava que o Brasil iria ser uma grande potência mundial, uma pátria que iria se destacar diante de todas as outras pátrias por ser o coração do mundo. Mas o que nós observamos com o passar do tempo, que não é esse o papel que o Brasil terá na orquestra das nações. Ele terá o papel do grande hospital de tratamento dessas almas que encarnaram durante os séculos para serem tratados com o remédio do Evangelho. E é por isso que, novamente, nós vamos sortear o livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, um presente dos espíritos para nós brasileiros, porque esse livro foi lançado em 1938, muito perto da Segunda Grande Guerra Mundial, que disseminou tantas vidas através do Holocausto, através de sistemas governamentais que destruíram a vida humana pelo poder desenfreado das criaturas, e esse livro vem trazer suavemente o papel do Brasil como um país não melhor que os outros, porque Emmanuel deixa bem claro no seu prefácio que o Brasil não é melhor que os outros, é mais uma peça, mais um instrumento na orquestra das nações que tem esse papel evangelizador, que foi trazido de outras terras, de outros mundos longínquos de nós aqui, para se estabelecer na terra do cruzeiro, como designou o próprio Cristo, a terra do cruzeiro. Humberto de Campos, um poeta negro do Maranhão, muito sofrido, ficou órfão logo na infância, mudou-se para o Pará, depois para o Rio de Janeiro, foi deputado federal durante 2 mandatos, um excelente deputado federal, como conta a história, romancista, cronista, e logo após a sua morte, morreu cego em 1934, ele já 3 anos depois, ele se aproximava de Chico Xavier sob a supervisão de Emmanuel para enviar estas mensagens que estão aqui. Emmanuel diz no prefácio que autorizou Humberto de Campos a escrever este livro por causa do seu jeito cativante ao gosto do brasileiro, que entenderia melhor o espírito da obra com a escrita de crônica, de historiador de Humberto de Campos. E nós não poderíamos deixar de contar aqui o caso da viúva de Humberto de Campos, que entrou com um processo exigindo os direitos autorais desta obra em 1944, perante a Federação Espírita Brasileira, e Chico Xavier, tendo perdido a ação, recorrido e perdido novamente, porque o juiz determinou que os direitos autorais não pertenciam à viúva.
Mas nós vamos falar mais um pouquinho sobre Humberto de Campos e sobre essa obra, que é a obra mais conhecida dos espíritas, mas Humberto de Campos tem muitas outras obras importantes que eu trouxe aqui para mostrar, 3, mas ele tem obras mais importantes. Eu li essa aqui que nós podemos dizer a respeito do Brasil como coração do mundo, pátria do Evangelho. Você tem uma história interessante aí para contar, pois né? Tem muitas histórias interessantes, como a gente comentou, né? A gente fica meio o livro inteiro, né? A gente não fala, conto essa, conto aquela, mas é uma história bem interessante. É que numa parte do livro ela conta esse fato ocorrido, que a equipe espiritual comandada por Ismael, quando estava se observando todos os movimentos que estavam acontecendo aqui no Brasil, eles se reuniam, consideravam assim, um local sagrado para a reunião, essa reunião importantíssima, era o Colégio de Piratininga. Então, o Colégio de Piratininga, é importante as pessoas saberem, né, Silvia? Porque o Colégio de Piratininga, então, ele era um lugar sagrado, era um local onde eles tinham condições de realmente fazer essas reuniões e para poder, assim, ver os meandros, como estavam caminhando essa independência, e depois da independência até a solidificação dessa independência, que ainda até hoje ainda não está bem solidificada, né? E então é ali que eles encontravam a ambiência tão fortificada assim. Então a palavra exata que eles usam assim é o colégio sagrado, o local sagrado do Colégio de Piratininga. E é interessante que você falando de Piratininga, nós nos lembramos da cidade de São Paulo, a cidade mais importante do Brasil e uma das mais importantes do mundo, fundada por Padre Manuel da Nóbrega, que é a encarnação do nosso Emmanuel, que prefacia, então, esse livro. Manuel da Nóbrega, que veio para o Brasil logo depois da sua descoberta, fundou a vila de Piratininga, que se transformou na cidade de mais de 20 milhões de habitantes e que foi um dos espíritos que, como conta a história, se redimiram aqui na pátria do Evangelho, o coração do mundo. Padre Manuel da Nóbrega vem, então, vestindo a batina de padre, mas era aquele espírito de Públio Lentulus que viveu na época do Cristo, tendo tido a oportunidade de estar face a face com o Cristo, mas a sua posição de senador romano não lhe permitiu, naquela época, pelo seu orgulho e empáfia, seguir o Cristo, seguir a humildade, seguir o amor, porque todo o Império Romano estava a seus pés naquela época. E ele diz assim, como o Padre Manuel da Nóbrega: hoje sigo o ensinamento da minha esposa Lívia de outras eras e sigo para o Brasil, para o coração do mundo, a pátria do Evangelho, para seguir o Cristo assim como ela o fez. E vem, então, funda São Paulo, Chico Xavier disse que Emmanuel já está encarnado e eu acredito que ele deve ser muito feliz por ter fundado uma cidade como a cidade de São Paulo, né, Patrícia? Que é um exemplo de povo trabalhador, assim como todo o povo brasileiro. E nós vamos falar mais porque nós nos empolgamos, mas o tempo já acabou. A Patrícia abre o terceiro bloco, nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos. O Brasil é do bem. Uma reportagem publicada em revista de grande circulação nacional chama a atenção pelas primeiras linhas. Diz assim: o Brasil é do bem. Em 2 anos, o número de pessoas que dedica parte do tempo livre a trabalhos voluntários mais do que dobrou. Continua dizendo: este batalhão de gente disposta a trocar horas de lazer pelo auxílio ao próximo não para de crescer. Estima-se que hoje 2 em cada 10 brasileiros são voluntários. Raramente lemos notícias boas assim em nossos jornais e revistas.
Infelizmente, essas notícias não vendem tão bem quanto as desgraças e as fofocas. Assim, acabamos ficando sem saber de dados importantes como esse. Numa primeira leitura, parece uma manchete de um jornal do futuro, de um futuro distante, quando nosso país e nosso mundo estivessem melhores. Porém, descobrimos com alegria que isso está acontecendo hoje. As mudanças já estão aí, operando-se nos corações humanos e fazendo da Terra um lugar melhor para se viver. Certamente que temos diversos problemas ainda, mas por vezes só falamos deles, só lemos a respeito de desgraças e mais desgraças, e isso vai nos deixando desanimados. Há necessidade de saber também de tudo que vai bem, tudo que está melhor, tudo que se transforma positivamente. De nosso interesse pelo bem, pelas boas notícias, nascerá também o interesse das mídias em publicarem e divulgarem tais dados. Enquanto apenas nos interessarmos em saber dos detalhes mórbidos desse ou daquele crime, desse ou daquele escândalo, é o que iremos ler e reler nas notícias. A intenção não é a de nos mantermos ignorantes do que acontece ou da realidade, como alguns poderiam argumentar, mas apenas a de equilibrar um pouco as coisas. Toda essa enxurrada de notícias horripilantes e tristes tem gerado um efeito colateral nas almas humanas, o de deixá-las amargas, cabisbaixas, depressivas. Ao mesmo tempo em que acontecem muitas coisas terríveis, muitas maravilhas outras estão aparecendo no mundo. Noticiamos mortes violentas, assassinatos, mas por vezes esquecemos de noticiar as vidas salvas, as vidas que nascem exuberantes, as vidas que se renovam. Noticiamos roubos, desvios de dinheiro e golpes. Porém, esquecemos de noticiar os gestos de filantropia que se multiplicam pelo mundo, as doações anônimas que promovem o bem-estar humano. Divulgamos as separações conjugais, o casa-descasa das personalidades famosas, mas deixamos de lado as histórias de amor sincero, as uniões duradouras, o verdadeiro amor de família. E tudo isso vai nos dando uma ideia falsa de que o bem não existe e de que o mundo está cada vez pior. O bem precisa aparecer. O bem precisa fazer alarde e quebrar esse vício humano de cultivar a desgraça. Que possamos dar um basta ao sensacionalismo tolo, à fábrica de notícias ruins da televisão. Sejamos os que fazem o bem e também os que desejam saber do bem, e não apenas do mal, que ainda existe como ferida exposta a ser curada. Notícia de última hora. O mundo está melhor hoje do que estava ontem. As pessoas estão mais dispostas ao bem e por isso propõem-se a se transformar interiormente, dando um basta a essa onda de infelicidade e desentendimento que assusta o mundo. O mundo está melhor, pois você está melhor. Olá, retornamos então para o terceiro bloco do programa Presença Espírita, o programa que leva até você a visão espírita a respeito da vida e de seus valores. E nós temos uma pergunta aqui feita pela Christian, que ela fala assim: sou espírita, mas que mundo o Brasil é coração? País atrasado moralmente, não tem como arrumar esta carroça? Então, Christian, a gente entende a sua indignação e nós estamos propositadamente, esses 2 programas e os próximos programas de setembro, também falando sobre esse mesmo assunto, no intuito de refletirmos sobre o que é o Brasil, para que o Brasil existe, por que nós temos tantos problemas,
Por que os nossos políticos são corruptos? Por que as pessoas que estão aqui, como na mensagem que a gente ouviu no bloco anterior, querem sempre dar o seu jeitinho nas coisas? Será que isso só acontece aqui? Então, nós sugerimos a leitura desse livro que nós estamos comentando com o intuito de que vocês, aí do outro lado da tela, possam se sensibilizar e também fazer essa leitura. O nosso país não foi um país escolhido, ele tem essa missão de ser esse coração, de ser sensível, e ele foi escolhido no termo de privilégio, né? Não foi privilegiado, mas ele foi escolhido tanto por sua geografia, ele foi escolhido pelo seu povo amável, ele foi escolhido pelo seu povo sofrido e que, diante de tantas aflições, como a gente ouviu nas mensagens, o povo sempre se ajuda, o povo brasileiro é um povo muito solidário. Nós sempre falamos no nosso programa sobre Jesus e que Jesus é o governador do nosso planeta e que ele especialmente escolheu nascer, por exemplo, na Palestina. Por que Jesus nasceu na Palestina e hoje aquela região onde ele nasceu, uma região tão sofrida, tão bélica? Por que ele escolheria nascer num lugar de tão difícil entendimento político, de geografia bombástica, como nós podemos dizer assim? É porque encontrou naquele ambiente um povo que necessitava da sua presença, que necessitava dessa revelação do amor, como nós entendemos a vinda do Cristo para o planeta Terra. E com o Brasil não foi diferente. Então o nosso país é um país atrasado moralmente? Não, ele é um país onde há muitas pessoas, muitos espíritos que foram trazidos para cá, como a Silvia vai completar, que estão atrasados moralmente e que encontrarão aqui a seara, o ectoplasma, o lugar perfeito para a sua ambientação e para a sua melhora. Afinal de contas, o que Deus espera de nós através das vidas sucessivas é exatamente isso, essa melhora. Então, a gente, como apresentadores do programa, o nosso intuito é essa sensibilização para esse país tão bonito, tão solidário, onde muitas pessoas, quem está aqui hoje, como a Eulécia falou, quer sair, mas a maioria do que está lá fora quer voltar, gostaria de morar num país como esse, não vem por muitos problemas, muitas contingências, mas amam, acham muito lindo o que nós temos aqui, essa nossa solidariedade. E afinal, Silvia, eu vou passar para você também esse comentário sobre essa situação, né, de nós estarmos enfrentando situações morais tão difíceis para a Eulécia também, principalmente em relação à política, mas o porquê que nós temos então, não só na política, mas parece que pessoas tão más, de má índole que habitam o nosso Brasil? Essa pergunta é maravilhosa, porque a resposta está aqui. E nós não conseguimos ler uma vez só esse livro para entender por que o Brasil, sendo tudo isso que você falou de ruim, é considerado o coração do mundo e a pátria do Evangelho. E o Humberto de Campos nos conta e nos faz essa pergunta. O Brasil, sendo o coração do mundo e pátria do Evangelho, não deveria ser habitado por anjos, por espíritos superiores, por espíritos de luz, por espíritos elevados? Mas é completamente o contrário. Quando Ismael foi determinado para ser o governador espiritual do Brasil, já tendo sido indicado essa região magnética do planeta para ser sendo a terra do cruzeiro, para ser o coração do mundo, pátria do Evangelho, Jesus determinou então que o seu Evangelho viesse da Palestina para o Brasil. Os anjos não precisam ser evangelizados, eles já são evangelizados.
O evangelho, o remédio, deveria ser aplicado em almas doentes e não em almas sãs. Então, Jesus determinou que Ismael fosse às regiões trevosas e inferiores circundantes ao planeta Terra e trouxesse inquisitores, homens que mataram e trucidaram nas cruzadas, políticos da antiga Roma, assassinos, estupradores, usurpadores, todos os tipos de espíritos decaídos, para que o remédio do evangelho pudesse ser utilizado. Porque qual seria então o objetivo de Jesus deslocar o evangelho da Palestina para uma região onde só espíritos puros estivessem? Então, esses espíritos, sob a bandeira de Ismael, que trazia Deus, Cristo e caridade, esses espíritos aceitaram encarnar no Brasil, acompanhando essa bandeira, e espíritos difíceis que somos nós, que somos todos nós. No Brasil não existe santos, nós somos todos espíritos difíceis que precisamos ser evangelizados. E por isso que é o coração do mundo a pátria do evangelho, porque esse remédio foi deslocado para curar todas essas almas doentes. E respondendo por que o Brasil tem tanto problema na política, porque nós encarnamos naquele ambiente em que nós já erramos no passado. Então, os políticos, os homens públicos que detêm as rédeas do governo, do Estado, na atualidade e no passado, são espíritos que já decaíram em provas semelhantes e que vêm novamente para passar por essas provas, onde um dia irão vencer. E quem traz a espiritualidade e outros objetivos no coração, eles são então levados para outros lugares de trabalho no quinhão que lhe está relacionado. Mas nós vamos continuar porque o tempo já deu, né, Armando? E eu deixo aberto para a Eulécia, depois eu continuo essa explicação, para a Eulécia nos contar como que foi, porque ela nos descreva como que foi espiritualmente o grito do Ipiranga. A proclamação da independência do Brasil no dia 7 de setembro de 1822, ela vai contar o que acontecia no mundo dos espíritos nesse momento. A gente já volta com o programa Presença Espírita. Os que servem a pátria. Rui Barbosa foi um dos homens mais brilhantes de seu tempo. Como jurista, político, diplomata, escritor e orador, deixou sua contribuição ao povo brasileiro de uma forma toda especial. Um dos intelectuais mais sábios de seu tempo. Foi um dos organizadores da República e coautor da Constituição da Primeira República, juntamente com Prudente de Moraes. Rui Barbosa trabalhou na defesa do federalismo e do abolicionismo e na promoção dos direitos e garantias individuais. Em especial, sua noção a respeito de pátria e de patriotismo é verdadeiro tesouro que temos na literatura brasileira e que precisa ser melhor estudado. Eis um breve extrato de texto seu a respeito do tema. A pátria não é ninguém, são todos. E cada qual tem no seio dela o mesmo direito à ideia, à palavra, à associação. A pátria não é um sistema, nem uma seita, nem um monopólio, nem uma forma de governo. É o céu, o solo, o povo, a tradição, a consciência, o lar, o berço dos filhos e o túmulo dos antepassados, a comunhão da lei, da língua e da liberdade. Os que servem são os que não invejam, os que não infamam, os que não conspiram, os que não sublevam, os que não desalentam, os que não emudecem, os que não se acobardam, mas resistem, mas ensinam, mas esforçam, mas pacificam, mas discutem, mas praticam a justiça, a admiração,
o entusiasmo. Porque todos os sentimentos grandes são benignos e residem originariamente no amor. No próprio patriotismo armado, o mais difícil da vocação e a sua dignidade não está no matar, mas no morrer. A guerra, legitimamente, não pode ser o extermínio, nem a ambição. É simplesmente a defesa. Além desses limites, seria um flagelo bárbaro que o patriotismo repudia. Será que estamos servindo nossa pátria? Será que não estamos nos perdendo por vezes na pura e maldosa difamação do país? Em muitas situações, trazemos o vício da maledicência também para as questões envolvendo o desenvolvimento de nosso Brasil. Fala-se mal por falar mal e pronto. Critica-se acidamente sem apresentar soluções, como se o país fosse um caso perdido da história humana na Terra. Os que servem são os que não infamam e também os que não desalentam, pois enxergam nos outros brasileiros seus irmãos de caminhada. Estamos juntos num mesmo contexto político-social por uma razão especial. Nascemos onde precisamos nascer, seja por compromisso com esta terra ou por missão bendita que nos coloca a serviço do bem em solo brasileiro. Os que não emudecem são os que fazem sua parte, seus deveres de cidadão consciente, e só assim exigem seus legítimos direitos. Não se acobardam diante das lutas, dos desafios frequentes e necessários, pois sabem que toda vitória exige estudo, trabalho e dedicação. Por isso, ensinam. Ensinam o amor nos lares e nas ruas, amor à família, ao próximo, ao Brasil. Os que servem a pátria são os que pacificam a si mesmos, tornando-se missionários do amor, do entendimento, como um Rui Barbosa, como um Ildefonso Pereira Correia, um Chico Xavier e tantos outros. Será que estamos servindo nossa pátria? Pensemos nisso. Respondendo à pergunta que a Silvia deixou no ar sobre a independência do Brasil, nós vamos retroceder um pouquinho ao dia 11 de janeiro, em que o comandante Jorge de Avilés, obedecendo a ordens de Portugal, ele tomou o Morro do Castelo. Após esse fato, o povo brasileiro reuniu-se às tropas brasileiras e ia haver um confronto horrível, com o risco de bombardeio. Quando a equipe espiritual, comandada por Ismael, observou esses acontecimentos, ali estava correndo o risco de perder, de vir tudo por terra. Todos os projetos sobre a independência do Brasil teriam sido malogrados, todo o projeto. O que fez Ismael? Chegou perto desse comandante Jorge Avilés e intuiu a ele, dizendo: olha bem o que você está fazendo, olha a atrocidade que você vai fazer, esse povo aqui só quer defender a sua pátria e você vai matá-los. E o comandante, humildemente, atendeu aos rogos do príncipe Dom Pedro, que pediu para que isso não acontecesse, e ele simplesmente chamou os seus comandados e retirou-se, atravessou a Bahia e ficou aguardando o momento adequado para retorno a Portugal. Quer dizer, vamos analisar esse fato de um comandante que recebe ordens, ele jamais volta atrás. Ele recebeu ordens superiores, ele vai cumprir a influência da espiritualidade. E quanto ao 7 de setembro, por sugestão de José Bonifácio, ele pediu que Dom Pedro visitasse Minas Gerais, no retorno aí que visitasse São Paulo, e no retorno, antes de chegar ao Rio de Janeiro, já a espiritualidade em que estavam
Tiradentes e todos aqueles mártires da independência, todos aqueles, não apenas os mineiros, os paulistas, todos aqueles que lutaram pela independência do Brasil, os espíritos, estavam ali junto de Dom Pedro. E no momento em que Dom Pedro dá o grito de independência ou morte, na verdade, parece que foi a voz de Tiradentes. Ele estava influenciando tanto Dom Pedro naquele momento, que espiritualmente parecia que era o Tiradentes que estava gritando, ou estava dando o grito de independência ou morte. Então, estudando o livro, nós vemos a importância de nós nos mantermos realmente com muita esperança e com muita fé no Brasil. E sempre nós falamos, todos nós, a Patrícia, a Silvia, todos nós e nossos grupos, seja nas casas espíritas ou nos nossos grupos socialmente, nós sempre comentamos da necessidade do povo se manter em oração, orar independente da sua religião, unam-se a grupos. Eu conversei até com uma mãe que ela é presidente de um clube de mães, de um colégio particular, que eles fazem esse grupo de oração. Então é importante que todos os grupos de pessoas, onde elas se reunirem, lá em os clubes, Rotary, fazem seus jantares, suas festividades, façam uma oração. Eles fazem, eles tem uma parte civil na entrada, no começo do seu cerimonial, que façam uma prece, a oração para esse Brasil, porque realmente a espiritualidade tem esse combustível para que possa realmente me encher os pauzinhos para que as coisas aconteçam como tem que acontecer. Não nos esqueçamos que de toda essa história que nós estamos contando a vocês, todas elas envolve esse fato que eu contei aqui do comandante, o Ismael foi atender aos rogos de mães que se encontravam desesperadas, porque muitas sabiam que se houvesse um embate, elas iriam perder os seus filhos. Então sempre é importante esses rogos, essas preces, esses pedidos para a espiritualidade, para que cuide desse nosso Brasil. E é esse o combustível que nós podemos dar para a espiritualidade. Lembrando também que todas essas pessoas que estavam encarnadas junto com o Dom Pedro, eles já vieram com essa missão. Como a Silvia comentou, a Patrícia, são espíritos que tiveram essa missão, que já se comprometeram em outras vidas e que agora resgataram os seus processos kármicos do passado. E nós também, que estamos passando esse momento difícil, nós também somos esses espíritos devedores, nós também somos todos espíritos comprometidos e não queremos falir. Então vamos fazer cada um a sua parte, não nos achando que somos pessoas insignificantes, que eu sou só eu, mas nós somos seres importantes, porque todos nós somos filhos de Deus e todos nós somos importantes. Então, eu vou trocar outra vez o voto da eleição, mas eu vou dizer assim, não vou votar porque não importa. Não importa sim. Cada um de si, cada um tem que fazer a sua parte, porque uma andorinha não faz verão, já diz o velho adágio, né? Então nós sabemos que unindo essas forças, essa oração, essa psicosfera positiva, porque há muito pessimismo nesse Brasil e nós temos que mudar esse clima, né, Silvia? É verdade. E eu leio para vocês o final aqui do prefácio de Emmanuel, escrito já em 1938, ele dizia assim, no final do prefácio: peçamos a Deus que inspire os homens públicos, atualmente no leme da Pátria do Cruzeiro, que inspire os homens públicos em 1938, e que nessa hora amarga, em que se verifica a inversão de quase todos os valores morais no seio das oficinas humanas, saibam eles colocar muito alto a magnitude dos seus principais deveres. Que alegria para um político poder fazer o bem, fazer aquilo que se comprometeu no mundo dos espíritos, alavancar uma pátria e voltar para o mundo dos espíritos com o dever cumprido.
Vamos para o sorteio? Pois é, que pena, já está terminando o programa. Semana que vem Terminou. tem mais, viu, gente? E quem ganhar o livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, pode pegá-lo na Livraria Espírita Educadora a partir de segunda-feira e não a partir de amanhã. A Mari Isabel Antunes, Tamagno, é isso, Patrícia? Isso aí. Mari Isabel Antunes. Mari Isabel, então o teu livro que está ali lindo no nosso vídeo vai estar esperando por você na segunda-feira na Livraria Espírita A Educadora, na Rua Santos Dumont, ao lado da Cefam, da Sociedade Espírita Francisco de Assis, e leia várias vezes para que você possa compreender e ir digerindo tantas informações que Humberto de Campos traz para nós. Semana que vem tem mais então, né, gente? Tem mais. Então, até semana que vem, fiquem com Deus.